A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 4 das lições bíblicas adultos, que tem como título A Igreja e o Reino de Deus. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema O Corpo de Cristo. Origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E na lição de hoje, lição de número 4, estaremos comentando a lição que vai tratar sobre a igreja e o reino de Deus. O texto áureo encontra-se em Marcos, capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Verdade prática. Pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Marcos, capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo de número 17. Então vamos iniciar a nossa lição de número 4. A igreja e o reino de Deus. Pois bem, meus amados irmãos, hoje na lição de número 4 estaremos fechando a parte dos subtítulos do trimestre. Na lição 1 e lição 2 focou muito a origem da igreja. A lição 3 e hoje a lição 4 focou na natureza da igreja. Na próxima aula já vai entrar falando sobre a missão da igreja. A partir da lição do próximo domingo vai entrar na vocação da igreja no mundo. Então hoje a lição 3, semana passada, a natureza da igreja, e hoje, a lição de número 4, a igreja e o reino de Deus, estamos fechando esta parte do subtítulo, que vai falar sobre a natureza da igreja. Então, nesta lição 4, vamos falar justamente sobre a igreja e o reino de Deus. Antes de iniciarmos os tópicos da lição, faz-se necessário, assim como o autor fez no livro de apoio, de mostrar que a igreja, ela não é o reino de Deus. A igreja, ela faz parte do reino de Deus, mas ela não é o reino de Deus. Ela sozinha, ela não é o reino de Deus, ela faz parte. Por quê? Porque há um entendimento, principalmente, que surgiu ao longo da história, e o autor vai explicar isso muito bem, eu vou falar para os irmãos aqui, que essa interpretação partiu de uma interpretação, na verdade, equivocada, de Agostinho de Hipona. O que ele interpretou? Ele leu a parábola do joio e do trigo e entendeu que a igreja ela seria o reino de Deus em toda a sua extensão. E foi justamente essa interpretação que moldou a eclesiologia católica e teve grande impacto sobre o mundo reformado. Isso que nós também devemos entender, meus amados irmãos. Então, nesta lição, nós vamos focar partindo do princípio de que a igreja não é o reino de Deus em toda a sua extensão, mas a igreja é uma expressão dele. E eu estou falando justamente sobre isso porque é importante a gente falar justamente disso, que a igreja, ela não é o reino de Deus em toda a sua extensão, mas ela é uma expressão dele, porque a gente tem que falar isso para evitar equívocos, como que Agostinho de Hipona cometeu. E isso ajuda-nos também a entender outro importante enunciado teológico. Por quê? Porque nós temos que entender a relação que existe entre Israel e a igreja no contexto deste reino, da qual nós vamos falar e estamos falando já nesta lição. Porque quando a igreja é vista como a manifestação do reino em toda a sua extensão, como fez Agostinho, Israel acaba por deixar de ter importância no plano escatológico desse reino. E essa discussão ela é importante, meus irmãos. Por exemplo, quando estivermos tratando dos aspectos futuros do reino de Deus. Então, o entendimento que eu tenho da igreja com o reino de Deus, ela é uma chave para eu entender os eventos futuros que irão acontecer.
Então, passando este ponto de introdução, vamos entrar no primeiro tópico da lição. O autor vai falar sobre a natureza do reino de Deus. O reino de Deus, ele é universal. E quando nós falamos que o reino de Deus, ele é universal, é porque nós entendemos que a Bíblia Sagrada, porque está relatado na Bíblia, Salmos 47, versículo 7, como o autor cita aqui, que fala que Deus é o rei de toda a terra. Então isso significa que Deus possui um reino e que governa soberanamente sobre ele. Deus, então Deus, ele está no controle de todas as coisas. E biblicamente, meus irmãos, nós podemos também falar de forma correta que o Senhor, ele não exerce um controle meticuloso ao ponto de excluir as ações livres dos homens, não. Ele, contudo, não perdeu o controle de nada. Mas Deus não vai agir a este ponto de estar excluindo as escolhas livres dos seres humanos, que é o que nós chamamos de livre-arbítrio, ou seja, o ser humano tem as suas escolhas. Deus está governando sobre todas as coisas. Por quê? Porque ele tem o controle de tudo. Então, quando tratamos do reino de Deus, os seus aspectos presente e futuro precisam ser contemplados. Isso deve ser contemplado, isso mesmo, os aspectos presente e o futuro tem que ser contemplado. O reino de Deus, ele é retratado nas Escrituras como uma realidade presente e uma realidade futura. Por isso, nesse primeiro tópico aqui, o autor vai focar nesse primeiro subtópico que vai mostrar que Deus tem o domínio de todas as coisas. O Salmo 47,7, como ele colocou aqui, que Deus, ele é o rei de toda a terra. Deus é o rei de toda a terra. Então, isso nos mostra que o reino de Deus, ele é universal. Ele não está restrito a uma localidade, muito menos a uma cidade, um país, mas ele é um reino universal. O tópico 2, o autor vai falar sobre a soberania divina e os acontecimentos no mundo. Por quê? Porque nós observamos, como o autor fala aqui, que o mundo está seguindo o seu curso. Embora o mundo esteja seguindo o seu curso, Deus não perdeu, nem deixou de exercer seu domínio sobre ele. Nem sobre a história, nem sobre o universo, que foi o próprio Deus que criou. Meu irmão, se eu falar que Deus não tem o controle de todas as coisas, eu estou negando a soberania de Deus. Mas quando eu digo que Deus é soberano, eu não estou afirmando que Deus é a causa de tudo que acontece no mundo. Como tem pessoas que dizem que Deus é a causa de todos os acontecimentos do mundo, porque tudo foi determinado por Deus. Quando a Bíblia Sagrada nos mostra que não. Deus não age para fazer com que os homens, com as suas ações livres, sejam manipulados a tal ponto de tudo que ele fizer foi porque Deus determinou. Não é isso que acontece. E isso, existem textos e mais textos nas Sagradas Escrituras que mostram que os homens, eles são capazes de fazer escolhas livres. O próprio Jesus, quando chegou em Jerusalém, ele olha e fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja os profetas. Mais ou menos isso o texto fala, agora não estou lembrado do versículo. Mas o importante é que ele fala, esse ponto: quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, assim como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas. Observe que Jesus está falando quantas vezes eu quis. Jesus quis, mas eles não quiseram. E isso foi ato da vontade de Deus. Porque seria ilógico eu falar que Deus determinou que eles não quisessem e Jesus falar que estava querendo, que quis. É um contraste, uma contradição eu falar que o Deus soberano, a soberania de Deus é que ele controla tudo meticulosamente, e eu dizer que Deus quis o que ele não quis. Por quê? Porque se Deus determinou
que os homens não quisessem que Jesus o acolhesse? Como é que Jesus fala que ele quis? Seria um Deus contraditório. E não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Deus, ele tem um controle sim de todas as coisas e de tudo, mas ele não é a causa de tudo que acontece no mundo. Os homens, meu irmão, ele tem a liberdade. Eles têm a permissão de Deus para agirem no mundo. Contudo, meu irmão, essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Porque Deus domina sobre todos, mas não no sentido de agir meticulosamente na vida de cada pessoa, fazendo com que aquela pessoa não tivesse escolhas livres. O ser humano ele tem escolhas livres, ele tem a capacidade, até porque foi Deus que deu isso ao homem, a capacidade cognitiva dele discernir e escolher. Isto está inerente ao homem, porque foi Deus quem fez o homem assim. O terceiro tópico vai falar sobre o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Este ponto aqui é interessante porque o autor vai fazer justamente mostrar como Israel é o seu proceder no reino e como a igreja é. Por quê? Porque o autor aqui, meu irmão, está seguindo a linha dispensacionalista, que é a linha seguida pelas Assembleias de Deus no Brasil, que faz essa distinção entre igreja e Israel. Deus, na antiga aliança, como o autor vai falar neste tópico aqui, tinha uma aliança com o povo de Israel. Porque Deus de Abraão faz uma nação e está reinando sobre essa nação com um propósito, ou seja, ali Deus tinha um propósito para a nação de Israel, deles serem os proclamadores das boas novas de salvação de Deus. Israel era uma nação de sacerdotes para que as nações olhassem, vissem Deus em Israel e se convertessem ao Deus de Israel. Porque este era o plano de Deus. Deus tem um plano sobre Israel. Entretanto, meus amados irmãos, Israel perdeu seu propósito dentro do que foi estabelecido por Deus. E por isso Jesus, quando veio, ele fala: eu vim para os meus, mas os meus não me rejeitaram. Mas os meus me rejeitaram. Mas todos aqueles que me receberam, ele deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, Israel falhou, mas nem por isso Deus descartou Israel. Deus esvaziou Israel. Não, Deus ainda tem um plano com Israel. É isso que as Sagradas Escrituras nos mostram. Paulo escreve muito bem sobre isso quando está escrevendo sua carta aos Romanos. Mostra que Deus tem um propósito com Israel. Entretanto, Deus agora incube a igreja, e a igreja é formada tanto por judeus convertidos a Cristo, quanto por aqueles gentios, ou seja, as demais nações que estavam distantes de Deus, porque a luz raiou nas trevas e trouxe salvação a todos os homens. Então, a igreja agora ela recebeu esse propósito. Qual o propósito que foi estabelecido por Cristo? Por isso, a palavra de Deus nos diz que a separação que existia, a parede que separava, a barreira que separava os judeus do gentio, ela foi derrubada e agora todos nós somos um em Cristo, ou seja, a incumbência que estava sobre Israel agora está sobre a igreja que é a proclamadora do evangelho. A igreja está nessa terra com um objetivo de anunciar a Cristo, mas Israel não perdeu a sua aliança com Deus, apenas como nós falamos, está um parêntese ao longo da história, porque Deus ainda vai tratar com Israel, e Deus ainda tem um plano para Israel, e isso no futuro é o aspecto do reino no futuro, que vamos falar também nesta lição. Então Deus, através de Cristo Jesus, estabelece a igreja, porque Cristo falou assim, quando Pedro fala que tu és o Cristo, o Filho de Deus, Jesus fala que sobre esta tua afirmação eu edificarei. Jesus está falando que vai edificar, não é que edificou, que
edifica, mas eu edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja teve um start, ela começou. É claro que isso estava oculto em Deus, como a própria palavra de Deus nos fala, que isso estava oculto desde os tempos passados, mas nesses últimos tempos foi revelado aos seus santos profetas e apóstolos. Ou seja, que mistério é esse? A igreja que foi revelada, nasceu a igreja, Cristo funda a igreja. Então Deus tem um plano para a igreja e também tem um plano para Israel. Israel, desde que foi iniciada e sempre governada por Deus, Deus tem um plano com a nação de Israel. Tanto Israel étnico, vamos falar assim, porque o Israel étnico ele vai renascer, embora aqueles que se convertam a Cristo, mas vai ter a sua hegemonia de volta quanto Israel espiritual. Então nós devemos entender isso, que Deus estabeleceu alianças com Israel e com a igreja. Deus não esvaziou Israel, Israel não foi deixado de lado. Por isso a nossa visão é justamente essa, de fazer essa distinção entre a igreja e Israel. Por quê? Porque a interpretação que nós falamos no início, que coloca a igreja como sendo o reino de Deus em toda a sua extensão, eu esvazio Israel, ou seja, aquilo que foi prometido a Israel nos livros do Antigo Testamento. Essa visão que entende assim diz que isso é com respeito à igreja, porque a igreja agora abarca todo o reino de Deus em sua extensão. Isso não é uma realidade, porque há uma diferença, principalmente no tempo vindouro, entre o tratamento de Deus para Israel e o tratamento de Deus para a igreja. Nós temos que entender isso. A igreja ela teve um início, assim como Israel teve um início. O segundo tópico da lição vai falar sobre a igreja e as dimensões do reino de Deus. O reino de Deus como realidade presente. E neste ponto nós percebemos que Jesus deu início ao seu ministério dizendo que o reino de Deus havia chegado. Mateus 3, versículo 2. Jesus, meu irmão, cumpria a predição dos profetas que haviam apontado para o Messias como aquele que inauguraria a realidade do reino. Então, no seu aspecto presente, o reino de Deus, ele significa Deus intervindo e predominando no mundo para manifestar seu poder, sua glória e suas prerrogativas contra o domínio de Satanás e a condição atual deste mundo. O reino é, antes de tudo, uma demonstração do poder divino em ação. Então, a realidade desse reino no presente é justamente essa, meu irmão. É demonstrar o poder divino em ação. Deus inicia seu domínio espiritual na terra, nos corações do seu povo e no meio destes. Ele entra no mundo com poder. Não se trata de poder no sentido material ou político, e sim espiritual. O reino não é uma teocracia religio-política. Ele não está vinculado ao domínio social ou político sobre as nações ou reino deste mundo. Deus não pretende, meu irmão, atualmente redimir e reformar o mundo através de ativismo social ou político ou de ação ou violência. O mundo durante a presente era continuará inimigo de Deus e do seu povo. O governo de Deus, mediante o juízo direto e a força, só ocorrerá no fim desta era. O fato de Deus irromper no mundo com poder abrange seu poder divino sobre o governo e domínio de Satanás, poder para operar milagres e curar os enfermos, a pregação do evangelho, a salvação, o batismo no Espírito Santo com poder para testemunhar de Cristo. Então podemos dizer, meu irmão, que o reino de Deus no seu aspecto presente já pode ser sentido. E isso fica claramente demonstrado quando Jesus responde aos fariseus que o estavam acusando de estar possuído por Beelzebu quando ele libertava um oprimido pelo diabo. Naquela passagem bíblica, Jesus assegurou que a libertação do endemoniado era uma prova cabal da presença do reino de Deus entre eles. Mateus 12, versículo 28. Então, meus amados irmãos, nós temos que compreender e entender a realidade presente do reino de Deus.
O tópico 2, subtópico 2 vai falar sobre onde está o reino de Deus. Porque nós falamos que o reino de Deus ele já está presente, é uma realidade presente. Então, onde está esse reino de Deus? Vale frisar que, eu até já comentei no início, que esse reino que nós estamos falando aqui, como falamos anteriormente agora, não é um reino político, não é um reino social, mas é um reino espiritual. É um reino espiritual. Então, meu irmão, este reino ele não está relacionado ao espaço geográfico, mas ele está relacionado com a presença de Jesus, pois é a presença dele que está. E onde ele está, o reino de Deus ele é manifestado. As pessoas são salvas, o reino está sendo manifestado. As pessoas estão sendo curadas e libertas do poder de Satanás, o reino de Deus está sendo manifestado. O reino de Deus, meu irmão, ele está presente, tanto no ministério de Jesus, quanto no ministério dos apóstolos, quanto no ministério da igreja, até os dias atuais. Isto é a manifestação do reino de Deus, que esteve em todas as eras, sendo manifestado na atualidade. Então, isso é o que nós falamos, como o autor vai falar, o reino de Deus como uma realidade presente. O último subtópico vai falar sobre o reino de Deus como realidade futura. Neste ponto aqui, o autor vai tratar justamente sobre a realidade futura. Nós falamos sobre a realidade presente. É uma realidade, o reino de Deus já chegou. Cristo falou sobre isso, porque é chegado a vós o reino de Deus. Então é a realidade presente. Embora ele tenha uma realidade presente, ele também possui uma realidade futura. Por isso nós falamos que o reino de Deus é já, mas não foi. Ou como é falado mais comumente, o reino é entre o já e o ainda não. Isso significa dizer que o reino de Deus já era uma realidade presente, como nós falamos, já havia chegado, mas não em toda a sua plenitude. E é justamente nessa perspectiva que a escatologia ela é vista como uma realidade de suma importância, porque ela vê o reino de Deus nas suas dimensões presente e futura. Então, isso que nós temos que entender. Então, neste ponto aqui, meus irmãos, sobre o reino de Deus como uma realidade futura, está mostrando que esse reino ele vai ter um futuro. Por isso, Paulo, quando está escrevendo aos Coríntios, ele fala, ficarão de fora de quem? Do reino. Aí ele dá aquela lista de pessoas que cometem alguns atos perversos que não vão fazer parte desse reino. E que reino é esse? Do reino futuro. Paulo está dizendo, ficarão de fora. Ou seja, ele está mostrando que o reino de Deus, ele tem um aspecto futuro, ou seja, um aspecto escatológico. Por isso nós falamos no início que entender que a igreja ela faz parte do reino, mas a igreja não é o reino na sua plenitude, na sua extensão, é de suma importância para o entendimento de que existe um reino futuro que vai ser estabelecido por Cristo em toda a sua plenitude. Isso que deve ser entendido. O último tópico da lição, o autor vai falar sobre a igreja no contexto do reino de Deus. Vai falar sobre a distinção entre igreja e o reino de Deus. Esse ponto aqui é o que nós já estamos batendo ao longo da lição, que é o que nós estamos tratando, que a igreja ela faz parte do reino de Deus, contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua extensão. Então, este é o ponto. A igreja, ela não é o reino de Deus em toda a sua extensão, ou toda a sua expressão. Por quê? Porque o reino de Deus ele é mais amplo. O reino de Deus, ele envolve, meu irmão, não só a nova aliança, mas todos os salvos em Cristo, Jesus, em Deus, desde que o mundo é mundo. Todos esses contemplam o reino de Deus. O reino de Deus contempla a antiga aliança quanto a nova aliança. E nós falamos sobre isso. A igreja ela não existia na antiga aliança. Cristo fala sobre isso. Fala onde? Eu edificarei. É uma fala para o futuro que vai ser edificada. Então a igreja, meu irmão, mesmo inserida no contexto do reino,
ela não existia no Antigo Testamento. Nós falamos sobre isso em lições anteriores. Entretanto, o reino de Deus ele já existia no Antigo Testamento. Mas a igreja não. Mas o reino sim. Por isso a igreja faz parte do reino. E a igreja não é o reino em toda a sua extensão. Isso tem que ficar claro. Então, na antiga aliança, Israel ela era uma comunidade do reino. Na nova aliança, a igreja agora que é esta comunidade do reino. Isso tem que ficar claro. O subtópico 2 vai falar sobre a igreja expressa o reino de Deus. Nós também já comentamos sobre isso em aulas passadas nessa lição, que a igreja ela foi idealizada e projetada por Deus para ser uma expressão do reino de Deus na plenitude dos tempos. E isso não foi um ato de improviso de Deus, como se surgisse do nada na mente de Deus, ou que Deus, ao longo do tempo, mudou. Não. Deus tinha um plano para a humanidade. E esse plano, a igreja estava já em vista na mente de Deus, porque isso estava oculto em Deus. Por isso a igreja ela já foi projetada, ela foi planejada, não foi um improviso. A igreja ela é eleita de Deus. Isso significa que debaixo da nova aliança, do novo pacto, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu plano e seu projeto de salvação para a humanidade. Por quê? Porque é por meio da igreja que todas as riquezas, todas as benesses, todas as bem-aventuranças de Cristo se tornarão conhecidas dos principados e potestades. É por meio da igreja que Deus é conhecido na terra. A igreja manifesta a glória de Deus, porque a gente viu isso na lição passada. Em lições passadas, na verdade. Por quê? Porque Deus habita na igreja e Deus está no meio da igreja. O autor encerra a lição falando sobre a igreja e a mensagem do reino de Deus. A mensagem do reino de Deus está falando aqui que pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja. Isso é o que nós estamos falando ao longo desta lição. E Paulo, quando fala aos presbíteros de Éfeso, ele fala justamente sobre como Paulo pregou o reino de Deus para ele. Paulo, preso, pregava o reino de Deus. Os novos na fé, eles eram conscientizados da realidade do reino de Deus. Porque o reino de Deus ela é uma mensagem, meu irmão, feita àqueles que o amam. E quando a igreja está pregando o reino de Deus, ela está cumprindo a sua missão. E essa missão ela só é executada pela igreja local, a qual nós fazemos parte, quando possui uma visão de reino. E o que isso significa? Significa saber que é o reino de Deus e que ele tem uma importância. Quando esse entendimento não é claro para a igreja local acaba saindo de sua rota e começa a ir para caminhos, meu irmão, que distanciam da sua missão. A igreja ela tem uma missão primordial, que é pregar a mensagem do reino de Deus. A esse respeito, Jesus foi bem claro quando disse que o seu reino não é deste mundo. Então a igreja ela tem a incumbência de pregar o reino de Deus que já está entre nós. Já está entre nós. Então que Deus abençoe os irmãos. Nós assim estamos encerrando a lição de número 4. A igreja e o reino de Deus. Até a próxima lição, se assim o Senhor permitir.